fé. Nenhum desses pode te levar a Deus, a não ser o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que manifestou o seu Filho, como escreveu o apóstolo João, para desfazer as obras do diabo. Só Jesus Cristo pode desfazer as obras do diabo. Só Ele pode curar as enfermidades. Só Ele pode libertar os oprimidos do diabo, porque Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera não os fará dano algum, e colocará as mãos sobre os enfermos e os curará. Jesus Cristo é o único que pode dar vida àquele que não tem vida, como está escrito lá no livro de Deuteronômio, que diz o Senhor: vede que eu mesmo sou e não há outro além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Você não pode escapar das mãos de Deus, meu irmão, porque Ele é o único que... Glória a Deus. Como a mensagem do Evangelho está sendo anunciada, que somente a salvação está no Filho de Deus. Por isso, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, nesta noite, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Vá para a sua casa, pegue a sua Bíblia enquanto há tempo. Entre no seu quarto, leia as Escrituras, ore a Deus, peça perdão dos seus pecados, e Ele salvará a tua alma da condenação do fogo do inferno. Porque depois da morte não existe reencarnação, depois da morte não existe purgatório, depois da morte não existe o aniquilacionismo, não. Depois da morte, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, que ordenado está o homem a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte,
Não adianta os familiares fazer a missa de sétimo dia, porque isso não resolverá. Nada pode salvar a alma do ser humano do fogo do inferno, a não ser o Filho de Deus, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no verso 13, que ele é o único que pode nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Porque no seu sangue nós temos a propiciação pelos nossos pecados. Porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todas as coisas foram criadas por ele, e ele foi o único que veio ao mundo para morrer no lugar do ser humano, sendo o próprio Deus, mas ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória, e disse aos seus discípulos para todos pregarem o evangelho a toda criatura, para que aquele que fosse batizado ao crer seria salvo, mas aqueles que não crescem seriam condenados. Então entregue a sua vida a Jesus Cristo enquanto você está vivo. Entregue, porque o dia de amanhã não te pertence. Nós estamos vivendo nos últimos dias, segundo a escatologia bíblica. Já estamos no princípio das dores, a um passo para a humanidade entrar no período da tribulação. O anticristo já está se levantando na terra, e o que será da sua alma se você não estiver com Jesus Cristo, a sua vida não estiver em Jesus Cristo, você será condenado após a morte. Então, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, verso 9, a saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Jesus disse em João 11, verso 20, está escrito: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então entregue o teu caminho ao Senhor, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. O profeta Isaías escreveu no capítulo 55 e no verso 6, a palavra de Deus dizendo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, e ele tornará para vós, porque grandioso é em perdoar. Que Deus abençoe a todos.
a Deus, amados irmãos. Tive que terminar a mensagem, a luta foi grande aqui nessa pregação. Mais de 3 vezes fui interrompido e acabou, irmãos, não conseguindo pregar o Evangelho como eu desejava. Mas, como diz as Escrituras, que não é por muito falar, glória a Deus, que Deus opera milagre, opera maravilha, que a palavra dele não volta vazia, né, irmãos? Então eu creio que Deus já fez a obra em muitos corações e vamos orar para que Deus convença do pecado com essas poucas palavras pregadas para que sejam salvos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Ore por mim, preciso muito da oração dos irmãos para continuar com esse trabalho que é um chamado de Deus na minha vida. Há 27 anos eu prego o Evangelho. Há pouco tempo agora que eu estou gravando vídeos, fazendo live, mas há 27 anos tenho pregado o Evangelho em vários lugares da Baixada Santista, São Paulo, mas Deus, Ele há de me ajudar a permanecer até o fim. Amém, irmãos? Obrigado por tudo. Deus abençoe e se inscreva no canal. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. A pura verdade a todos falar.